de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois... Os 20, do 1 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Amém. Irmãos, essa parábola aqui, a parábola dos trabalhadores na vinha, faz parte de um conjunto de ensinamentos que Jesus passa para os discípulos já no fim do seu ministério, referente ao funcionamento do reino de Deus, né? E especificamente a pedagogia de Cristo é aplicada aqui no sentido de como a graça de Deus vê aqueles que trabalham na sua obra e estabelece um padrão de recompensa para esse trabalho, ao mesmo tempo em que ele também denuncia a motivação errada do coração daquele que trabalha para Deus. A parábola também tem como tema essa recompensa pela disposição da pessoa em servir, quer essa pessoa chegue cedo, quer ela chegue tarde. E também, irmãos, essa parábola foi a continuação direta de uma resposta de Cristo a uma pergunta capciosa que Pedro fez para ele, lá no capítulo 19, versículo 27, em que Pedro pergunta para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? E aí Jesus responde nos 2 versículos subsequentes, né? Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A resposta teria sido mais do que suficiente para aquela perguntinha de Pedro. Mas Jesus viu aí também a possibilidade dessa questão da motivação errada para servir. E aí ele acrescenta essa parábola na resposta. Mas, a parte de tudo isso, irmãos, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos hoje sobre o que essa parábola tem para nos dizer acerca da soberania de Deus. Então, antes da gente ver essa questão da soberania, é importante que a gente faça uma explicação breve do texto, versículo por versículo, para que ao final a gente possa tirar lições sobre a soberania de Deus. Então, versículo 1 diz lá, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a... Perceba que Cristo ele começa a parábola estabelecendo uma analogia e ensinando para os discípulos o seguinte: olha, eu vou contar para vocês uma história e o reino de Deus ele funciona
seguindo princípios que estão propostos nessa história que eu vou ensinar para vocês. E esses princípios, essas regras, já vou adiantando, são totalmente opostos à forma como vocês pensam. Né? Porque o reino dos céus é semelhante a... Irmãos, na época da colheita, tinham os trabalhadores diaristas. Eles se colocavam no mercado ao amanhecer, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, com a expectativa deles serem contratados para um dia de trabalho. E naquela época, a jornada de trabalho não era 44 horas semanais, ou 8 horas diárias, não. Era 12 horas diárias, sem escala de 36 horas de descanso, como a gente tem hoje. Era 12 horas direto. Iniciava às 6 da manhã, terminava às 6 da tarde. Né? No versículo 2, diz lá: tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, o pagamento de 1 denário por dia, irmãos, era um pagamento justo para um dia inteiro de trabalho. Era o pagamento que um soldado romano recebia naquela época, e esse valor era aplicado por analogia ao lavrador. Então, o lavrador, por um dia de trabalho, recebia 1 denário, era um salário mais do que justo. Seria o nosso salário mínimo hoje, não é? Agora, note que o verso ele diz que foi ajustado com os trabalhadores, ou seja, aqueles trabalhadores que começariam às 6 horas da manhã, eles impuseram uma condição: nós vamos trabalhar com o senhor, desde que o senhor nos pague 1 denário pelo trabalho feito. Né? Verso 3: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então a gente vê aqui que às 9 horas da manhã, esse dono da vinha, ele saiu e viu trabalhadores às 9 horas da manhã desocupados, não tinham conseguido arrumar emprego. Naquele contexto, irmãos, se tinha cidadão esperando para arranjar trabalho para a colheita, parado às 9 horas da manhã, esse trabalhador certamente vai topar qualquer parada se você oferecer uma proposta para ele. E foi o caso aqui. Né? E tanto que a gente pode reparar que o dono da vinha ele não acerta preço com esses trabalhadores das 9 horas da manhã. Né? Ele simplesmente diz que vai pagar um preço justo. E os irmãos podem observar que esses trabalhadores não fizeram nenhuma objeção. Lógico, né? 9 horas da manhã, já está tarde para começar a trabalhar. O que o senhor pagar, eu topo. Não é? A gente percebe também que o dono da vinha, ele repete o mesmo procedimento ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. A mesma coisa. E a gente segue, né? No verso 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Veja que o dono da vinha ele fez questão de pagar primeiro os últimos, os que não fizeram questão de impor condições para o serviço. Só aí nós já temos aí um belo de um ensinamento. Verso 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Vejam só, a hora que os primeiros trabalhadores viram os últimos recebendo 1 denário, opa, esse cara combinou com a gente 1 denário. Se ele está dando 1 denário para quem trabalhou menos, eu vou multiplicar as minhas horas de trabalho, o meu salário pelas horas de trabalho, então é óbvio que no final eu vou receber bem mais que 1 denário. Então veja, nessa ganância desses trabalhadores, eles se esqueceram completamente do que eles tinham originalmente combinado com o dono da vinha. Né? Trabalhador que descumpre o contrato de trabalho. Irmãos, na minha profissão de advogado eu vejo isso direto. Funcionário não é inocente, bem como dono de empresa também não é. Quem é advogado trabalhista, que advoga tanto para empregado como para a empresa, sabe disso. Mas eles realmente se esqueceram do que tinham combinado com o dono da vinha. Lógico, né? Daí no versículo 12 eles vão reclamar. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, a reclamação ela não tem espaço no reino de Deus. Como a gente não merece nada de Deus, servir é um privilégio. E portanto, eu tenho que ser grato a Ele pelo simples fato dele me conceder essa benesse de servi-lo, já que eu sou indigno de tal tarefa, né? E deixar com Deus a recompensa. Se Ele quiser me recompensar, tanto ótimo. Se não quiser, glória a Deus do mesmo jeito, porque eu sou indigno de servi-lo de qualquer forma.
Verso 13, mas o proprietário respondendo disse ao deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Irmãos, o dono da vinha cumpriu estritamente o que ele tinha combinado com os funcionários. Não houve desprezo para com os primeiros trabalhadores. Na verdade, o que houve foi graça para com os últimos trabalhadores. Não é? Verso 14, que é o cerne aqui da parábola. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Irmãos, a graça de Deus ela não conhece limites. E ela não está sujeita ou limitada ao nosso conceito limitado e humano de mérito próprio. Visto aí a explicação do texto, irmãos, que lições nós podemos tirar sobre a soberania de Deus dentro dessa parábola? Primeira lição, Deus não deve satisfações a ninguém, muito menos a nós. Então, uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, soberano é Deus e não nós. Né? Somos nós que prestamos contas a Deus e não Ele a nós. Veja que o dono da vinha, podendo combinar um preço estipulado, fixo, pré-determinado com aqueles trabalhadores que contratou às 9, ao meio-dia, às 3, às 5 da tarde, ele poderia ter feito isso, mas não. Ele simplesmente disse, vão trabalhar e eu vou pagar para vocês o que for justo. O que for justo. Ele poderia ter combinado o preço, mas ele quis combinar apenas que ele pagaria um preço justo. Não é? Irmãos, ele simplesmente julgou necessário dizer isso. E veja que aqueles trabalhadores se contentaram com isso. Ok, o senhor está falando que vai pagar o preço justo? Para mim é o que basta. Esta é a resposta adequada do cristão a Deus. Amém. Nesse sentido. Né? Então, da mesma forma, irmãos, Deus não tem nenhuma obrigação de dar satisfação para nós sobre aquilo que Ele vai nos dar como recompensa por aquilo que a gente tem feito para Ele. Nem qualquer tipo de satisfação em qualquer área. Né? Paulo ele entendeu perfeitamente essa verdade lá em Romanos 9, 19 a 21. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que o formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Aí o irmão vai poder me dizer, sim, mas Deus dá satisfações para as suas criaturas. Sim. Há vários textos da Bíblia a gente pode ver isso. Mas, irmãos, não se enganem. Isso só acontece como resultado do amor de Deus por nós. E quando Ele entende que a satisfação a ser dada será um ente motivador para que a gente se sinta incentivado ao serviço. Nunca, porque Ele nos deve qualquer tipo de explicação. Não é? Segunda lição que a gente pode tirar sobre a soberania de Deus. O critério de justiça de Deus pertence a Deus. Não é? O dono da vinha simplesmente disse ao trabalhador resmungão, não te faço injustiça nenhuma. Nós não combinamos 1 denário. Né? E, disse depois, né? Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Para o dono da vinha, isso era justiça. E pronto, acabou. Não há o que você contra-argumentar a respeito disso. Irmãos, a gente precisa aprender que o nosso critério de justiça é diferente do critério de justiça de Deus. E o que vale é o critério de justiça dele, não nosso. Veja que se Deus quisesse nos condenar a todos ao inferno, Ele continuaria sendo plenamente justo. Então, inclusive, é até um método da gente pensar a salvação de outra forma. Não é? Porque justiça mesmo, era todo mundo para o inferno. Não era a salvação de Cristo Jesus. Não é? Engraçado que Moisés também foi outro que aprendeu uma liçãozinha nesse sentido. Né? Êxodo 33, 19, diz ele lá. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Paulo vai acompanhar Moisés nesse raciocínio, lá em Romanos 9,16, dizendo, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus,
a sua misericórdia. Amém. Então, amados, não nos cabe julgar Deus por aquilo que Ele faz conosco, ou permite acontecer conosco, e concluir de forma blasfema que Ele é injusto. Eu posso não verbalizar isto, mas eu tenho que tomar cuidado para não viver isto. Porque eu posso não verbalizar, mas eu posso viver concluindo isso. Não é? A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque muitos crentes hoje são, na verdade, ateus práticos. Dizem que Deus é soberano. Dizem que creem que Deus é soberano. Mas viver de acordo com isto, aí é outra história. O critério de justiça pertence a Ele. Onde é que está a nossa segurança, então? Nossa segurança está no fato de que Ele afirma de si mesmo que Ele é justo e soberano, controlando tudo e todos. Irmãos, para nós isto basta. Amém. A gente não precisa de mais nada. Aí sempre tem aquele teimosinho que fala, mas eu não concordo. Bom, como eu costumo dizer com alguns irmãos, o choro é livre. Mas, por favor, chora lá no Cantareira porque está precisando. Não é? Mas tem uma terceira lição, irmãos, que a gente pode aprender com a soberania de Deus. Deus até tolera a barganha, mas Ele te dá na medida dela. Veja, tolera, não é que Ele concorda. Não é? Os primeiros trabalhadores, eles fizeram questão de condicionar o trabalho deles a um preço previamente definido. Veja, Deus não vê, entre aspas, tanto problema em você impor condições. Nós estamos diante da graça, mas Ele vai te devolver na medida daquilo que você impôs. Então, cuidado com os compromissos que você faz diante de Deus. Porque se a gente começa a viver nesse sisteminha de que, ok, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, se o Senhor me der em troca isso. Tudo bem, filho. Mas na hora do pagamento, vai ser exatamente naquela medida que você colocou. E Deus mostra aqui na parábola que Ele é generoso. Ele quer sempre dar mais. O que eu tenho que fazer? A minha resposta tem que ser confiar que Ele vai me recompensar. E não ficar colocando qualquer tipo de restrição. Né? A gente vê aqui que o dono da vinha, ele não fez nenhuma restrição com relação àquela imposição dos trabalhadores. Concordou e cumpriu exatamente o que tinha sido determinado. Agora veja, se aqueles trabalhadores tivessem confiado na bondade do dono da vinha, poderiam certamente ter recebido muito mais que um dever. Mas eles insistiram num registro na sua carteira de trabalho. Irmãos, registro da carteira de trabalho é só para o seu patrão aqui no mundo. Para Deus, não. Para Deus, um contrato informal de trabalho basta. Sem acerto prévio de salário. Até porque o maior salário nós já ganhamos, que é a vida eterna. Amém. Não é? A gente precisa entender, irmãos, que o nosso serviço ao Senhor ele só é recompensável por Deus ser quem Ele é. E não pela qualidade do meu serviço ou por causa da minha qualificação. Em nós não tem qualquer recompensa que a gente mereça. Até porque o princípio para o serviço cristão, Deus já deixou bem estabelecido lá em Lucas 17:10, que está escrito: assim também vós, depois de haver desfeito tudo que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, que Deus realmente nos conceda graça sobre graça, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que a gente possa descansar na Sua soberania. Amém. Para que a gente possa servi-lo sem restrições, sem condições, não é? Que a gente possa realmente abandonar todos os conceitos humanos que nós temos sobre esse assunto, porque é muito fácil, irmãos. Nosso coraçãozinho é ótimo em querer se agarrar em alguma coisa para virar para Deus e falar assim: Senhor, eu faço, mas me dá isso aqui, me concede aquilo ali. Deus vai conceder, irmãos, mas não vai passar disso. E Ele ensina isso aqui na parábola, não é? Então que realmente, irmãos, que Deus nos ensine a servi-lo do jeito que Ele quer ser servido, e não do jeito que nós achamos que devemos servir. Amém? Amém.